Estamos online, Zé Ronaldo. Ok. Boa noite. Gostaria de agradecer ao Kaique e à Bianca, como representante do Centro Acadêmico da Atenas, pelo convite para participação nesse simpósio online. Eu vou falar sobre complicações gerais causadas pelo Covid-19 em pacientes cardiopatas. Então, eu vou tecer algumas considerações gerais em relação ao Covid-19, como que ela acomete o paciente cardiopata, como que é a evolução, as manifestações clínicas principais, a fisiopatologia, como que é feito o diagnóstico e o tratamento. Então, coronavírus foi identificado em 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Apareceram casos de uma síndrome respiratória aguda grave e foi identificado um novo coronavírus que, dia 31 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde denominou infecção pelo coronavírus uma emergência global e deu o nome de Covid-19. O Comitê Internacional de Taxonomia reuniu e colocou o nome de SARS-CoV-2. E foi identificado o genoma de um beta-coronavírus, que, no passado, nós tivemos uma síndrome respiratória aguda grave na China, em 2003, que era o SARS, e depois, no Oriente Médio, o MERS, em 2012. A pandemia atingiu já 187 países, e no dia 19, ontem, eu atualizei os números no Brasil, nós tínhamos 271.628 casos confirmados, sendo que havia 17.400 casos novos, próximo de 147 mil casos notificados em acompanhamento e 107 mil recuperados, 17.971 óbitos acumulados e 1.179 óbitos, registro de óbitos novos, ontem. Uma taxa de letalidade de 6,6. Quais as considerações importantes em relação ao coronavírus? O Covid-19 tem causado um impacto global sem precedentes na história, tanto para a saúde pública, suplementar e para a saúde privada. Uma necessidade, inesperada de leis de UTI, o que causou uma grande mobilização no mundo inteiro, devido à deficiência de leitos de terapia intensiva, ventilador mecânico e, principalmente, profissionais qualificados para trabalhar com paciente crítico, com insuficiência respiratória grave, com necessidade de ventilação mecânica. Houve uma redistribuição temporária de recursos, com foco principal nos leitos de hospitais, dos principais hospitais, com leitos reservados para pacientes com Covid-19, o que pode comprometer o atendimento de outras emergências. Isso resultou em consequências relevantes para outras especialidades médicas, e nós sabemos que não há vacina e que, para essa pandemia chegar ao fim, teremos que ter um grande número, uma grande percentual da população seja contaminada e vai ter uma imunidade natural, ou quando tiver a vacina e a população toda ser vacinada, será o momento que a pandemia terá fim. Outra questão que a pandemia trouxe foi a questão dos EPIs para os profissionais de saúde. Muitos lugares houve uma inflação sem precedentes aqui no Brasil, principalmente, o preço dos EPIs muito alto e, às vezes, até dificuldade para se adquirir EPIs, principalmente no início da pandemia. Com recursos finitos para assistência à saúde, questões éticas foram levantadas. Quem deve ser prioridade para atendimento, tem sido falado várias vezes, na imprensa, entre os pacientes com Covid-19 e até
Covid-19 em detrimento a outras emergências médicas. Outro grande problema são os ensaios clínicos, os exames para confirmação do Covid, né? Temos pesquisa do RNA viral, o RT-PCR, a pesquisa de anticorpo e do antígeno. Todos os exames também tivemos muita dificuldade de conseguir os kits em quantidade suficiente para testar a população, e a sensibilidade desses exames também deixaram a desejar, pois existe muito falso negativo, e isso tem impactado no atendimento e até na compreensão pelos profissionais de saúde da população em relação à confirmação do diagnóstico de infecção pelo coronavírus. E como que acontece a doença pelo coronavírus? O SARS-CoV-2 causa uma pneumonia, ele pode causar um quadro leve, semelhante a um resfriado, mas pode evoluir para uma pneumonia viral e para uma síndrome respiratória aguda, com maior gravidade. E para o sistema cardiovascular, especificamente, que é o foco dessa aula, nós temos algumas considerações a fazer. Então, pacientes com fator de risco cardiovascular foi mostrado em estudos, está sendo sexo masculino, idade avançada, diabético, hipertenso, obeso, principalmente, que já tem doença cardiovascular diagnosticado, acidente cerebrovascular, são parte da população que tem uma morbimortalidade maior quando infectado pelo coronavírus. E essa fisiopatologia, ela está relacionada ao aparecimento de lesões ao miocárdio direta e indireta. O paciente que já tem doença cardíaca, ele vai ter menos reserva para responder à agressão do coronavírus. Além disso, os outros órgãos acometidos, como os pulmões, a insuficiência respiratória, vai comprometer mais ainda o funcionamento do coração. E o comprometimento direto do vírus, do coração pelo vírus, levando à inflamação do músculo cardíaco, a miocardite, a embolia pulmonar e arritmias. Outra questão importante é que os tratamentos que nós temos hoje disponíveis, que estão sendo utilizados no tratamento do coronavírus, alguns deles têm efeitos colaterais, como o aparecimento de arritmias cardíacas, que pode também ter efeito deletério para o paciente cardiopata. Uma questão importante também é, nos locais onde o número de casos está sendo muito grande, o paciente cardiopata pode sofrer pelo atraso na terapia de reperfusão nos casos de infarto agudo do miocárdio, pois, como os hospitais estão reservando leitos para UTI, exclusivos para o coronavírus, o paciente com dor torácica, com infarto, pode postergar para procurar serviço médico por medo de contaminação, e também o acesso desse paciente ao serviço de saúde está um pouco dificultado devido ao motivo que eu falei no início, que é a transição do recurso para paciente com coronavírus. Os profissionais de saúde também estão mais vulneráveis ao prestar cuidados ao paciente, vulneráveis a quadro infeccioso, que pode afastar o profissional de saúde, né, por ter que ficar em isolamento quando contaminado, e isso também acaba comprometendo o resultado final do tratamento dos pacientes cardiopatas. E as complicações cardíacas mais comuns relacionadas à infecção pelo coronavírus são a hipotensão, a miocardite, arritmias e morte.
Zé Ronaldo, voltamos. Ok, então vou voltar aqui nesse slide, onde que é a entrada do vírus na célula através do receptor da enzima de conversora da angiotensina 1, da angiotensina 2, ele vai atingir a corrente sanguínea e vai ter o período de incubação, que é o tempo entre a infecção e o início dos sintomas, que varia de 2 a 14 dias, e então inicia os sintomas, e aí os sintomas mais comuns é febre, fadiga, né, o cansaço e a tosse seca, 68%. Outros sintomas, então, é calafrio, dor de cabeça, congestão nasal, e podemos ter também sintomas gastrointestinais, náusea, vômito e diarreia. Após ligar o receptor, o vírus vai causar lesão no endotélio respiratório, nos rins, no trato gastrointestinal, no endotélio dos vasos e no miocárdio. Essa inflamação inicial vai ser responsável pela primeira semana dos sintomas. A partir desse momento, haverá uma resposta inflamatória do organismo, que vai liberar mediadores inflamatórios, interleucina, fator de necrose tumoral, uma tempestade de citocinas, e aí, nesse caso, é onde teremos a evolução para formas graves. Quando existe uma resposta inflamatória exacerbada do organismo, teremos a sepse, que é uma infecção levando à disfunção orgânica, e principalmente a disfunção respiratória, e a partir daí, outras disfunções orgânicas. Nos pulmões, haverá essa fisiopatologia que está descrita nessa imagem, que tudo começa com a inflamação do endotélio do alvéolo e do capilar pulmonar, e essa inflamação vai prejudicar, né, as trocas da membrana alvéolo-capilar, levando à inflamação e ao comprometimento das trocas gasosas, assim como fenômenos embólicos que podem também comprometer a circulação, a microcirculação, pela presença de coágulos. Então, alteração da perfusão devido à inflamação mais fenômeno embólico são os dois principais componentes da fisiopatologia da infecção pelo coronavírus. Essa foto resume as três anteriores, mostrando, então, a entrada do vírus da corrente sanguínea e acometendo os órgãos. No coração, poderemos ter a miocardite, a inflamação do miocárdio, comprometimento do pulmão, e também o coração pode ser cometido, o sistema de condução levando a arritmias, o miocárdio levando a miocardite, e as coronárias levando a inflamação das artérias, que pode acarretar síndrome coronariana aguda e comprometer a circulação coronariana. Então, as principais complicações cardíacas relacionadas à infecção pelo coronavírus são em decorrência de fenômeno inflamatório e fenômeno embólico, e comprometimento direto do vírus no músculo cardíaco, nas coronárias e no sistema de condução. E além desse comprometimento direto do coração pelo vírus, temos também as consequências relacionadas à disfunção pulmonar, que também comprometerá o funcionamento do coração devido à interação coração-pulmão, que são órgãos estritamente relacionados, e a disfunção de um leva à disfunção do outro. Somado a isso, temos, conforme eu já referi, às vezes o atraso do atendimento devido à superlotação do serviço, devido à redistribuição do recurso para o coronavírus em detrimento das emergências, e também, às vezes, a demora do paciente em buscar serviço médico, com receio de que a ida até o hospital ele pode contaminar com coronavírus. Então, aqui um resuminho de tudo que eu falei até agora. O coronavírus levando a processo de inflamação e também no pulmão levando a hipóxia e dano miocárdico direto, que vai levar
a injúria cardíaca. E a consequência, você pode ter miocardite, arritmia, síndrome coronariana aguda, acometimento de qualquer parte do coração. O timeline da doença, então, o tempo, você vai ter, no primeiro estágio da doença, a resposta viral, a segunda fase, que é o estágio pulmonar, e depois, essa fase aqui, na maioria dos casos, a literatura mostra que nós temos, a maioria dos casos, cerca de 80% são casos leves ou assintomáticos, e 20% evolui para a forma mais com complicações da doença, que é devido principalmente à resposta do hospedeiro. Desses 20%, em torno de 5% são pacientes que necessitarão de unidade de terapia intensiva, pois desenvolverão disfunção orgânica grave. Os demais, muitas das vezes, necessitarão de internação hospitalar em leito simples. Outro fator envolvido na gênese do acometimento do coração pelo coronavírus são os efeitos colaterais das principais drogas que estão sendo utilizadas no tratamento do coronavírus, com o objetivo de reduzir complicação e de reduzir internação hospitalar. Então, temos os antibióticos macrolídeos, a azitromicina, principalmente a claritromicina, as fluoquinolonas, moxifloxacina, levofloxacina, que são antibióticos que são utilizados inicialmente para tratar diagnóstico diferencial de coronavírus, que são germes, bactérias atípicas, pneumonia atípica. E numa fase mais avançada da doença, como tratamento de infecção secundária, que pode acontecer concomitante à infecção pelo coronavírus. E também a hidroxicloroquina, que também pode ter efeito arrítmico devido ao alongamento do intervalo QT, o que também ocorre com os antibióticos macrolídeos, e com isso poderemos ter arritmias, inclusive arritmias malignas, em decorrência do prolongamento do intervalo QT. Essa informação é extremamente relevante, principalmente do paciente cardiopata. Antes de utilizarmos esses medicamentos, é necessário avaliação do intervalo QT, para você pesar risco-benefício entre o potencial benefício do tratamento e o potencial de complicação que o mesmo medicamento pode acarretar para o paciente. E devido a essa tempestade inflamatória, né, de citoquinas, você pode também ter uma hiperatividade simpática, um aumento, né, das catecolaminas plasmáticas, adrenalina, e isso também é um gatilho para o aparecimento de arritmias graves, como taquicardia ventricular. E a injúria miocárdica pelo dano viral direto, mais a hipóxia devido ao comprometimento pulmonar. Então, hipóxia devido ao comprometimento pulmonar. Ação direta do vírus sobre o coração, sobre o miocárdio, sistema de condução nas coronárias. Somado a cascata inflamatória pela resposta do organismo, associada a efeito colateral de medicamentos, tudo isso junto fazem parte da fisiopatologia do acometimento do coração da infecção pelo coronavírus. Esse estudo aqui responde algumas questões que foram muito faladas devido à porta de entrada do coronavírus ser o receptor da enzima de conversão da angiotensina 2, os pacientes que utilizam inibidor da ECA, nalapril, captopril, ou BRA, bloqueador de receptor da angiotensina, losartan e outros, que essas medicações poderiam interferir na fisiopatologia de forma negativa. Esse estudo mostrou que os fatores de risco, a presença de doenças crônicas, doença coronariana, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, DPOC, tabagismo, todos eles mostraram
que eram fatores que aumentavam era preditor de mortalidade hospitalar. O sexo feminino não mostrou ser um fator determinante de maior mortalidade, e nem o uso de ECA, nem de BRA. Né, aqui, ó, nem BRA, nem ECA. Em relação à síndrome coronariana aguda, ao atendimento, todos sabemos que as principais causas de morte no mundo, considerando ambos os sexos e todas as idades, são as doenças cardiovasculares, e o primeiro lugar é ocupado pelo infarto, pela síndrome coronariana aguda, seguida do acidente vascular cerebral. E qual é a diferença em relação ao atendimento? Qual a implicação que tem dos atendimentos de síndrome coronariana aguda nesse tempo de coronavírus? A questão é, o paciente pode ter uma clínica semelhante ao infarto, em decorrência da infecção pelo coronavírus. Ele pode ter uma miocardite ou uma inflamação da placa devido aos mediadores inflamatórios, pode evoluir com clínica de dor torácica. Então, o médico, ao avaliar, é necessário ele diferenciar se o paciente está tendo uma síndrome coronariana aguda pelo mecanismo habitual mais comum, que é a ruptura de uma placa de ateroma, sem ter quadro infeccioso associado, porque o que acontece na infecção por coronavírus, que a pessoa pode ter vasoespasmo pelo aumento de catecolaminas, ele pode ter alteração da microcirculação por conta também de ação de mediadores inflamatórios, pode ter oclusão da microcirculação devido a fenômenos embólicos que ocorrem em decorrência da infecção pelo coronavírus. O médico deve avaliar o paciente se tem algum indicador na história clínica, algum dado da história clínica, como febre, alguma manifestação clínica de quadro infeccioso, se tem epidemiologia para a infecção pelo coronavírus, para ele fazer o diagnóstico diferencial entre infarto ou alguma condição relacionada ao coronavírus. O que ele pode lançar a mão é da realização de ecocardiograma para ver se tem alguma alteração da contratilidade segmentar, que falaria mais a favor de infarto, ao invés de complicação da infecção pelo coronavírus, e o tratamento padrão de infecção pelo coronavírus, de infarto pelo coronavírus, é também angioplastia primária. É possível utilizar trombólise. A consideração importante em relação ao infarto é fazer diagnóstico diferencial infarto ou complicação em decorrência da infecção pelo coronavírus, e também é de extrema importância que os profissionais envolvidos no atendimento no laboratório de hemodinâmica se protejam utilizando EPIs corretos, adequados, conforme é recomendado nas diretrizes. E para fazer diagnóstico diferencial, pode lançar mão do ecocardiograma e de outros recursos propedêuticos, e principalmente história bem feita, exame físico bem feito. Sabemos que, na literatura até o momento, crianças, geralmente, elas evoluem com formas leves ou assintomáticas da doença. Entretanto, eu encontrei esse estudo que foi publicado e achei interessante colocar, porque foram 35 casos atendidos na França e na Suíça, que eles denominaram de uma síndrome multissistêmica em crianças. A média de idade foi de 10 anos, e as crianças apresentaram conjuntivite bulbar, os lábios ficaram edemas inchados e vermelhos, adenopatia cervical, rush cutâneo, febre, mais de 4 dias, astenias, sinais neurológicos. 100% deles apresentaram disfunção ventricular esquerda e próximo de 70% evoluíram com choque cardiogênico e necessitaram de suporte com ECMO. O ECMO é um
um equipamento que substitui o coração e pulmão nos casos de choque refratário grave. Refratário ao tratamento com aminas vasoativas. 17% tiveram dilatação coronariana e 8% tiveram pericardite, 83% tiveram envolvimento digestivo, diarreia, náusea. Então, fica o registro dessa condição para que, nos atendimentos a crianças, é importante que esse conhecimento para que possamos, que existiram crianças que tiveram essa evolução com síndrome multissistêmica. Importante para, embora mais raro esse tipo de acometimento, é necessário o médico, ao atender uma criança, pensar nessa possibilidade diagnóstica. E como devemos suspeitar de infecção pelo coronavírus e quais são os critérios que nos nortearão a definir entre internação ou não. Então, a partir do momento que o Ministério da Saúde definiu que todo o território nacional existia transmissão comunitária, caso suspeito, basta que o paciente tenha febre e sintomas de gripe. Independente da epidemiologia, esse caso é um caso suspeito e, dependendo da avaliação médica, ele tem que ser notificado como caso suspeito de infecção pelo coronavírus. E aí é necessário ver o quê? Se ele tem um quadro de acometimento de via aérea superior ou de via aérea inferior. Se ele tiver só coriza, dor de garganta, tosse, sem dispneia, esse paciente pode ser levado para casa, feito notificação compulsória, ser orientado para alimentação adequada, alimentar-se bem, tomar bastante líquido e medicação sintomática, dipirona, paracetamol para febre. Entretanto, se ele tiver com a frequência respiratória maior que 24, saturação de oxigênio em ar ambiente menor que 94%, tiragem, dificuldade para respirar, esse paciente deve ser internado, porque ele pode evoluir com piora do padrão respiratório e é necessário que ele esteja em ambiente hospitalar. Em relação aos exames laboratoriais, o hemograma, um achado comum é a linfopenia, aumento de PCR discretamente aumentado, são os dois exames, e você deve fazer o RT-PCR nos primeiros dias da doença, é o exame com maior sensibilidade para dar positivo, e aqui tem a curva dos principais exames laboratoriais. Então, nós temos o RT-PCR, que ele já dá positivo nos primeiros dias da doença, e até 7, 8 dias é o momento que ele tem uma maior sensibilidade, a sensibilidade passa a diminuir a partir da primeira semana. E a sensibilidade maior desse exame, que está descrito na literatura, é em torno de 70%. Ou seja, existe uma possibilidade de 30% de exames falso negativo. Outra possibilidade é a pesquisa do antígeno, que pesquisa uma banda do RNA, o RT-PCR pesquisa o RNA viral, e o antígeno, uma sequência de RNA do vírus. E o exame que tem uma sensibilidade de 100% é a pesquisa do anticorpo IgM-IgG, entretanto, a formação do anticorpo é mais tardia e a pesquisa do anticorpo tem que ser feita no momento mais de evolução, com mais dias da doença. Geralmente, após 10 a 15 dias, que é quando a pessoa já tem anticorpo. A partir do momento que o paciente adquire anticorpo, a carga viral reduz. E aí a pesquisa de antígeno e do RT-PCR reduz a sensibilidade e a sensibilidade aumenta do exame que pesquisa o anticorpo. IgM
infecção aguda, IgG, a memória imunológica contra o vírus. O paciente que teve infecção pelo coronavírus vai ter imunidade para sempre? Questionável. Muito provavelmente terá, mas há relatos na China de pessoas que tiveram infecção pelo coronavírus e voltaram a apresentar carga viral aumentada pelo coronavírus. Existem estudos, ainda como tudo relacionado ao coronavírus, existem várias hipóteses, vários estudos em relação a diagnóstico, a exame, a sorologia, o tratamento, mas assim, nada ainda com resultado robusto, com informações relevantes, tudo ainda é dúvida. Então, falando de diagnóstico, história clínica, exame físico, exame laboratorial, hemograma, PCR, e o teste para confirmação, pesquisa de RT-PCR, pesquisa do antígeno, e mais, com evolução mais tardia, pesquisa de anticorpo. Outro exame de ajuda muito importante no atendimento inicial do paciente com coronavírus são os exames de imagem. O raio-x de tórax é de ajuda, mas ele pode ser normal nas fases iniciais da doença. Se o paciente está com insuficiência respiratória e vai internar, é necessário fazer uma tomografia. Se o paciente não tem sintomas respiratórios baixos, falta de ar, cansaço, um raio-x normal, com estado geral clínico bom, você pode encaminhar o paciente para casa sem fazer tomografia de tórax. Entretanto, se o paciente tem queixa respiratória, aí sim, mesmo com raio-x de tórax normal, é necessário fazer uma tomografia de tórax, que geralmente apresenta infiltrado intersticial, geralmente pegando mais as bases pulmonares e mais as laterais, e também aqui uma tomografia mostrando, né, um quadro isquêmico em decorrência de fenômeno embólico, que são muito comuns na infecção pelo coronavírus. Então, assim, o cérebro, AVC e infarto são relativamente frequentes nos pacientes com infecção pelo coronavírus e devem fazer parte do diagnóstico diferencial de pacientes que se apresentam com AVC e infarto. Pode ser devido a uma doença cardiovascular apenas, devido aos fatores de risco, estabilização de uma placa, mas pode ser também em decorrência do processo inflamatório e tromboembólico acarretado pela infecção pelo coronavírus. Os pacientes mais graves que serão internados, nós devemos também dosar o dímero D. O dímero D é um metabólito da degradação da fibrina. Como há alteração da coagulação do sangue e formação de coágulo, um dímero D aumentado vai falar a favor de fenômeno embólico, um dímero D negativo exclui a possibilidade, a ferritina, que é uma proteína de fase inflamatória, vai estar aumentada, e o LDL também devido à lesão do epitélio pulmonar. E a interleucina 6, que é um mediador inflamatório, que faz parte da tempestade de citocinas que corresponde à reação, né, do hospedeiro do organismo frente à agressão pelo coronavírus. Aqui nós temos as principais possibilidades diagnósticas. Essa questão do tratamento do coronavírus, existem várias medicações que estão sendo testadas em ensaios clínicos randomizados, e muitas dessas drogas estão sendo utilizadas no tratamento, mesmo que sem uma evidência científica que, pela evidência científica, justificaria o uso. Entretanto, como a pandemia avançou muito rapidamente em todo o mundo, causando muitas mortes, muitos tratamentos estão sendo feitos sem evidência, mas baseado em experiência e estudos in vitro. Estudo in vitro
é quando uma substância é testada fora do corpo humano. Pode ser num animal de laboratório ou numa placa, né, numa placa de laboratório, no tubo de ensaio, você vai ver que inibe a replicação viral, inibe o processo inflamatório, e aí existe um racional do uso dessas medicações baseado na fisiopatologia da doença, não com evidência científica, um estudo duplo cego, randomizado, em que você testou um placebo com a medicação e viu que realmente o benefício do medicamento existe um resultado robusto que suporte o uso. Entretanto, devido à gravidade da situação, o uso dessas substâncias estão sendo utilizados em protocolos de vários hospitais ao redor do mundo, alguns relatos com resultado adequado, outros com resultado neutro e outros até com resultado deletério. E aí a gente tem a hidroxicloroquina, o uso de antibiótico conjunto à azitromicina, a azitromicina junto com hidroxicloroquina nas fases iniciais, com o racional de reduzir a inflamação do epitélio pulmonar e tratar uma eventual pneumonia atípica, que é um diagnóstico diferencial. O uso do oseltamivir, que é usado para H1N1, porque antes de testar a infecção pelo COVID, pode ser que o paciente tenha o agente etiológico da gripe dele, seja H1N1, H2N3 ou influenza B, e aí o oseltamivir tem sido utilizado. Alguns medicamentos que são supressores da resposta inflamatória, e tudo isso ainda está sendo utilizado da forma como eu disse, baseado na experiência, na fisiopatologia da doença, mesmo sem evidência científica, mas é o que tem no momento. O Ministério da Saúde liberou um documento com recomendação para uso da hidroxicloroquina e da azitromicina nas fases iniciais, na primeira semana de infecção pelo COVID, nas formas leves e moderadas da doença. Qual que é o racional? Que a hidroxicloroquina é um agente anti-inflamatório leve, e assim, o racional seria que nas primeiras fases, nessa primeira semana, primeira fase inflamatória do endotélio pulmonar, ela diminuiria a resposta inflamatória e melhoraria a evolução, reduzia o tempo de internação hospitalar e a evolução para formas graves da doença. A conexão caiu? Oi, não, acho que... Não caiu não, né? Ah, tá. Não, senhor Ronaldo. Tá tudo bem? Eu recebi achei que tinha caído a conexão. Então, vamos dar sequência. Então, a azitromicina, o Ministério da Saúde recomenda o uso de azitromicina e hidroxicloroquina nas fases iniciais da doença. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e a Sociedade Brasileira de Infectologia liberou uma diretriz, né, no dia 18 de maio de 2020, está aqui a data, onde ela relatou aqui, né, todos os tratamentos disponíveis no momento. Então, nós temos lá a hidroxicloroquina, lopinavir, oseltamivir, o tacrolimus, corticoides, heparina dose plena, heparina profilática, antibiótico associado, e aí ela mostrou aqui, então, o benefício, aí vocês veem aqui que, segundo esse documento da AMIB, da Sociedade Brasileira de Infectologia e Pneumologia, a maioria desses tratamentos
sem benefício, exceto esses aqui com positivo, né? E o antibiótico quando você suspeita de infecção bacteriana. Alguns deles não têm benefício e têm risco associado. Aqui o custo, todos eles são de acesso, o acesso ok para todos. A evidência e a recomendação, a maioria desses tratamentos não são recomendados por essas sociedades. Mas, assim, esses tratamentos seriam para o paciente já mais grave, internado, né, no hospital. O documento, eu coloquei e toquei nesse assunto, o documento do Ministério da Saúde refere aos quadros leves e moderados de tratamento domiciliar. Não a diretriz não fala do mesmo paciente que fala a recomendação do Ministério da Saúde. O racional da maioria dos estudos seria mais ou menos assim. Naquela linha do tempo que eu mostrei nos slides anteriores, a primeira semana, a fisiopatologia da doença, ocorre o quê? A agressão do endotélio arterial, dos pulmões, do coração, do trato gastrointestinal, dos rins, pela ação direta do vírus. Esse processo inflamatório, devido à toxicidade do vírus, a hidroxicloroquina agiria nessa fase. Em vitro, a hidroxicloroquina mostrou que ela inibe a replicação viral e diminui o processo inflamatório. Esse é o racional do uso da hidroxicloroquina. A partir de uma semana da doença, você vai ter o quê? A resposta do hospedeiro, ou seja, do organismo. O organismo disparando mediador inflamatório, fator pró-coagulante, aí você vai ter outra fase da doença, que é a decorrência da resposta do hospedeiro à agressão. Aí, nesse momento, não tem indicação de usar hidroxicloroquina mais. Aí, nesse momento, existe o quê? Tratamento de infecção secundária com antibiótico, às vezes pode ser utilizado corticoide, dependendo do padrão pulmonar e de ventilação mecânica, ou anticoagulação também. Dos estudos que eu li, dos relatos de casos, de achados anatopatológicos, o doutor Lucero vai falar, né, no último dia, muito provavelmente já vai referir a isso, quando o paciente é ventilado, tem médicos que relataram que o paciente tem complacência pulmonar normal, hipóxia, um padrão parecido com embolia pulmonar. Outros têm complacência pulmonar aumentada, com padrão tipo de SARA, síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Nos casos que o predomínio é de fenômeno embólico semelhante à embolia pulmonar, talvez a anticoagulação seria um tratamento adequado. Nos casos em que o predomínio de complacência pulmonar elevada, com predomínio de processo inflamatório, nesses casos, o racional talvez seria usar antibiótico para infecção secundária e o corticoide, que é um anti-inflamatório mais potente do que a hidroxicloroquina. Então, fica essa colocação em relação ao tratamento, o momento da doença e os tratamentos disponíveis, ok? Além do tratamento medicamentoso para disfunção miocárdica e respiratória, ou seja, da sepse ou choque séptico em decorrência da infecção pelo coronavírus, também a ventilação mecânica tem sido exaustivamente falada, a questão da falta de ventilador mecânico e tudo mais, aí, né, todo mundo já ouviu falar demais nesse assunto. Entretanto, o que é importante na ventilação mecânica? A ventilação mecânica é necessário avaliação do paciente para a indicação da ventilação mecânica, que não deve ser postergada, dependendo se o paciente apresentar hipóxia refratária, hipercapnia, acidose, desconforto respiratório, utilizar as indicações habituais
de ventilação mecânica, ele deve ser submetido à intubação e à ventilação mecânica. O diferencial em relação às outras patologias é que essa intubação deve ser planejada pelo risco de contaminação dos profissionais de saúde, no sentido de utilizar os EPIs da melhor forma possível, de forma correta, para que não contamine o médico que está intubando, o fisioterapeuta lá que vai estar ajudando. Então, assim, o planejamento do que vai ser feito, quando o paciente apresentar esse quadro, planejamento para intubar, para, se você se paramentar de forma programada, certinha, o risco de contaminação reduz bastante. Esse relato, os principais estudos têm orientado dessa maneira. Se você está vendo que o paciente vai deteriorar, assim, digamos que essas são as indicações formais, e aqui umas considerações adicionais. Se você está vendo que o paciente vai evoluir mal, está ficando muito tempo, as medidas que você está fazendo não está resolvendo, o paciente está evoluindo com instabilidade, então talvez seja o momento de você já definir pela ventilação mecânica. Uma vez que o paciente está em ventilação mecânica, a principal recomendação chama-se ventilação mecânica protetora, que é você ventilar o paciente com baixo volume corrente, 4 a 6 ml por quilo do peso predito, não do peso do paciente. Tem a fórmula para você calcular o peso predito, que é 4 a 6 litros, é para isso. A pressão de platô não deve ficar mais do que 30 milímetros. Se ele ficar com a pressão alta de platô acima de 30, existe um grande risco de ele fazer barotrauma, fazer pneumotórax e complicações relacionadas à ventilação mecânica. Se isso acontecer, você deve abaixar o PIP, abaixar o volume corrente para menos de 4 ml por quilo, estratégias de ventilação mecânica para evitar lesões pulmonares relacionadas à ventilação mecânica. Então, a ventilação mecânica, ela pode ser de muita ajuda, desde que manuseada por profissional com experiência, competência para manusear a ventilação mecânica. Não basta ter apenas o ventilador mecânico. É necessário ter pessoas com habilidade para manusear o ventilador mecânico. Inclusive, as pessoas devem saberem paramentar, para você não criar um tanto de gente contaminada por falha de paramentação, mesmo tendo EPIs. Então, tudo, não falta. Se você tem EPI e se não paramenta direito, vai ter problema. Se você tem ventilador mecânico e não sabe utilizar, vai ter problema também. Aqui, as máscaras que são de uso hospitalar. Então, você pode usar a máscara N95, a máscara FFP2, a máscara cirúrgica, para quem vai fazer intubação, contato direto com a via aérea do paciente, contato mais direto, tem que usar N95 ou FFP2. Aqui é um filtro que, se você estiver no hospital, ajuda a filtrar os vírus no ar. Essa foto eu coloquei, que eu achei interessante, a forma como que você deve, a sequência de paramentação, tá? Então, você lava as mãos, em seguida veste o gorro, depois coloca a máscara e vai na sequência. Coloca a luva, coloca o avental, depois do avental outra luva, e aí você está adequadamente paramentado na sequência correta. Igualmente importante, ou até mais importante, a retirada dos EPIs, que deve acontecer nessa sequência. A cada passo, lave as mãos, às vezes necessário trocar luvas, fazer de forma correta, para você não ter o risco de ter usado um tanto de EPI e, no final das contas, se contaminar por desconhecimento da técnica correta de desparamentação. Por isso, nesse momento de pandemia, de crise,
é extremamente importante a união da equipe multiprofissional, os profissionais mais experientes do hospital devem treinar os menos experientes para que todos tenham uma atitude adequada no atendimento ao paciente, na aplicação dos protocolos, na hora de paramentação, na hora de desparamentar. Isso tem a ver implicações significativas no resultado final do atendimento ao paciente. Em relação à parada cardiorrespiratória, o fluxograma de atendimento da parada cardiorrespiratória é o mesmo, com algumas particularidades. Então, vocês sabem que existem 4 ritmos de parada. 2 ritmos que são chocáveis, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. 2 ritmos que são não chocáveis, atividade elétrica sem pulso e assistolia. Diante de uma parada, a primeira coisa é o reconhecimento. O paciente não respira, não tem pulso, não responde, ele está parado. É necessário, igualmente, na intubação, a paramentação. Então, numa parada, que a gente vai? A primeira coisa é a segurança da cena, pedir ajuda. Aqui é a mesma coisa. E na segurança da cena, é importante o quê? A pessoa, quem for atender a parada cardíaca, é paramentação adequada. E assim que ele se paramentar, fala, eu estou paramentado. O número de pessoas que vão participar do atendimento deve ser reduzido ao mínimo de pessoas suficientes para participar do atendimento à parada. Mas a segurança da cena principal no ambiente hospitalar ou fora é paramentação adequada. Depois que o paciente estiver entubado, a intubação, é importante usar o filtro EPA, né, no Y, na parte expiratória, porque esse filtro EPA não é o que é usado habitualmente. O habitualmente utilizado é o HME, ou HME-F. O filtro EPA, ele consegue filtrar 99,9% do vírus. Então, na linha de expiratória, você tem que usar, a recomendação é que use o filtro EPA para evitar jogar o vírus no ambiente. E na outra linha inspiratória, você usa o filtro HME. Se o paciente tem ventilação mecânica e tem parada cardiorrespiratória, se o ventilador mecânico tem o modo de espera stand-by, basta, você não precisa desconectar o tubo, que habitualmente o paciente que está em ventilação mecânica, quando ele tem parada cardíaca, você tem que desconectar o tubo, ambusa e faz as manobras de ressuscitação. Quando ele está em manobras de ressuscitação, quando ele está em ventilação mecânica e tem o modo stand-by, você apenas reduz a frequência respiratória para 10 incursões por minuto e zera o PIP, a pressão expiratória. Se você trabalha num lugar que o respirador não tem o modo de espera stand-by, você tem que colocar o filtro EPA ou HMEF, né, no ramo expiratório e tem que clampar o tubo para fazer o procedimento, as manobras. Se o paciente está em prona é uma manobra. O paciente que está em ventilação mecânica, com o pulmão extremamente inflamado, com hipoxemia refratária a tudo que está sendo feito, uma estratégia é colocar o paciente, pronar o paciente, né, colocar ele com a barriga encostada no leito, deitado, né, de costas. E se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, estando de prona, se ele tiver em ventilação mecânica, entubado, você pode manter ele prona e faz manobra de a compressão torácica entre T7 e T10. Se for ritmo chocável,
Você vai colocar uma pá no sentido transversal. Agora, se o paciente estiver em prona, sem via aérea avançada, às vezes ele perdeu a intubação, tudo, aí você vai ter que colocar ele na posição supina para fazer manobras de ventilação mecânica. E aqui o fluxograma da parada cardiorrespiratória, que é o mesmo do ACLS habitual. Apenas é necessário os cuidados que eu falei até o momento, que é a paramentação adequada. Você não pode, diante da parada cardiorrespiratória do paciente, você sair correndo lá desesperado e não paramentar direito, que você pode colocar em risco a sua vida e a dos outras pessoas que estão do seu lado. Então, você tem que estar adequadamente paramentado para dar atendimento com segurança para você, para toda a equipe, e tratar o paciente da melhor maneira. Normalmente, esses pacientes com COVID-19, eles vão parar por hipoxemia. Muito provavelmente por atividade elétrica sem pulso ou assistolia, em decorrência de hipóxia, a despeito de estar em ventilação mecânica. As causas de parada cardíaca em assistolia AESP tem os 5Hs e os 5Ts. Então, dos 5Hs, no coronavírus, o mais provável que seja por hipóxia, depois por acidose, hipovolemia, muito pouco provável, hiperpotassemia pode ser, porque ele pode evoluir com insuficiência renal, está com potássio alto, certo? E no T, tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo cardíaco, tamponamento pericárdico e tóxico. Então, ele pode ter um tromboembolismo pulmonar ou um tromboembolismo coronariano também, vai fazer parte do diagnóstico diferencial, mas até prova contrária, hipóxia. O que fala nas recomendações do atendimento à parada cardiorrespiratória do paciente com COVID-19, você tem que ver o quê? A gravidade, as funções orgânicas que ele tem, qual é a gravidade desse paciente, quais são as chances dele voltar. Se ele está com uma hipóxia refratária a tudo, a chance dele voltar é muito pequena. Então, assim, qual que o conhecimento da família, o que o médico assistente já conversou com a família, é importante nesses pacientes, ao longo da internação dele na UTI, você ir vendo o que faz da doença que ele está, que tratamento que já foi feito, que resposta. Isso tem que fazer parte da sua tomada de decisão. A família tem que estar bem informada de tudo que está acontecendo. O diálogo, a comunicação, nesse momento de pandemia, é uma habilidade fundamental. Nesse momento de pandemia, em que o mundo vive um momento gravíssimo, muito tem se falado que o mundo não será mais o mesmo. As pessoas estão com medo de consultar, medo de ir no hospital, medo de chegar perto do outro, medo de morrer. Como que a gente corrige isso? Através de uma comunicação clara, honesta, transparente. É necessário ter o conhecimento sobre tudo que está acontecendo com o paciente, conversar com a família, esclarecer as dúvidas. Isso melhora muito o resultado assistencial, o impacto negativo da doença sobre os familiares e até dá uma tranquilidade para os profissionais de saúde. Nós temos visto, né, na rede social, muita divergência de opiniões, muitos ataques de uma pessoa contra outra, nas mídias sociais, na imprensa. É uma doença nova, ninguém tem certeza de nada, nenhuma opinião, ninguém pode garantir nada. Temos que ter o quê? Tranquilidade, conhecimento, habilidades emocionais para lidar com esse grave problema. Certo? E, para finalizar, então, nós já falamos
do acometimento do coração, como que deve proceder, as possibilidades de tratamento que tem, algumas considerações relacionadas à ventilação mecânica, ao atendimento da parada cardiorrespiratória. E aqui esse gráfico que eu achei muito legal, muito interessante, que ele mostra, né, o tempo de curso da doença. Então, aqui, ó, em azul, tá, seria o momento que o vírus está agindo e causando lesão, que é a primeira semana, né, os primeiros dias da doença, aliás, os primeiros 20 dias, que você tem o vírus começa, inicialmente, a sua agressão do vírus ao endotélio, né, dos vasos, de vários órgãos, coração, pulmão, né, o endotélio dos vasos de vários órgãos. E concomitante começa a resposta inflamatória do organismo. É essa resposta inflamatória que é responsável pelas disfunções orgânicas graves, a liberação de citocinas, de interleucinas e tudo mais. E aí, na linha do tempo, a agressão viral vai reduzindo e a resposta do hospedeiro vai passando a ser mais preponderante. Temos a fase aguda, que são os 20 dias da doença, depois o paciente vai evoluir para uma fase de convalescência e depois vai cronificar. Depois dessa fase aguda, o paciente pode ficar, né, ter uma miocardite e ficar com insuficiência cardíaca. A inflamação pulmonar ele pode ter sequela pulmonar no futuro. E essa é a evolução do coronavírus, o tempo de doença e a severidade da doença, da infecção pelo coronavírus. Eu vou colocar aqui, ó, em relação às medidas, que também são muito polêmicas, eu quis tecer algum comentário. Então, assim, a gente vê muito qual que é a sua opinião em relação ao isolamento social, isolamento vertical, o que deve ser feito, o que é mais importante, a economia, é o vírus, o que a gente tem que fazer? Olha, na minha opinião, na minha humilde opinião, se não houvesse o vírus, não tinha problema nenhum, pelo menos relacionado ao coronavírus. Teria outros problemas, que nós sabemos de cor salteado. Mas esse problema atual é em decorrência do vírus. O remédio que está sendo utilizado contra o vírus, isolamento social radical, parcial, vertical, aí depende de cada lugar, porque a gente está vendo que o comportamento da pandemia é heterogêneo, não é igual em todo lugar. Então, nós temos um modelo que foi aplicado. O Shida é um cardiologista lá de São Paulo. Ele foi, quando eu fiz residência, ele trabalhava no setor de eletro e de teste ergométrico do INCOR, e na rede social dele, ele colocou essas publicações. Eu tirei um print dessa foto dele, muito interessante as postagens dele. Então, ele escreve: esse é o modelo atual de achatamento da curva, isolamento, quarentena. Esse é o modelo ideal, que seria testagem em massa em tempo real, busca ativa dos contactantes, etc. E esse é o mundo real. Então, por exemplo, o que é... Tem um artigo do New English que mostra 10 medidas para o combate à pandemia, que seria o sonho de consumo, é atender o paciente, testar ele, o positivo, você coloca ele em isolamento social, faz uma busca ativa dos seus contatos, separa eles também, e aí você vai segregando quem está doente, quem não está doente, e aí você consegue ser liberal em relação ao funcionamento do comércio e tudo mais, sem deixar de cuidar da doença. Acontece que essa realidade não é possível em todos os países do mundo, somente nos países que têm um poder econômico suficiente para bancar essas ações.
E, portanto, o que é o racional nesse momento? Que eu penso para o nosso ambiente. Seria, acho que o que o governo do Estado propôs, acho que é adequado, que é você partir do que está acontecendo no município e na região, estabelecer indicadores como número de casos positivos, número de óbitos, número de leitos de terapia intensiva disponíveis na cidade e na região, número de notificações, se está aumentando ou não, de confirmações de casos positivos, testar o máximo que for possível da população, controlar as entradas na cidade para ver quem está entrando, o que está fazendo aqui, separar os portadores de doença crônica para eles ficarem em casa o máximo que puder, o comércio funcionar conforme o que for acontecendo no dia a dia. Porque a pandemia não tem um prazo para terminar. Ela vai terminar, conforme eu disse, quando um grande número da população tiver sido contaminada, ou quando tiver a vacina, e não só ter a vacina, mas ter a vacina e a população do mundo inteiro vacinada. Quase 8 bilhões de habitantes, o que vai demorar. Então, nós temos que aprender a viver com a pandemia. Tocar a vida e ser mais restritivo ou mais liberal em relação às medidas, conforme o que estiver acontecendo em relação a esses indicadores que eu acabei de citar. E outra figura que ele colocou muito interessante, ele conta uma história que é um caçador, ele tinha uma flauta e ensinou para ele que, na hora que chegava um animal feroz, ele tocava a flauta, o animal começava a dançar, aí ele ia lá e matava o animal. Funcionou com o tigre, com o urso. Aí um dia ele começou a tocar a flauta e o leão veio e atacou ele e matou o caçador. Não fez efeito a flauta. Aí tinha dois macaquinhos conversando e eles falaram, sabia que a hora que chegasse alguém que não ouvia, que não escuta, ele ia se dar mal. O que o Ishida quis falar, e eu também achei interessante a opinião dele e resolvi compartilhar com vocês. Não existe uma conduta que sirva para todos os países, ou, se for para o Brasil, que é um país continental, que sirva para o Brasil inteiro. Temos que ter estratégias diferentes conforme o que está acontecendo em cada local. E temos que ter planos de contingência. O que é plano de contingência? Plano de contingência é quando você se prepara para o inesperado. O habitual, você está preparado. Mas estamos sempre sujeitos a situações diferentes do que a gente está, do inesperado, a surpresa. Então, no hospital, por exemplo, ele tem X leitos de terapia intensiva, X leitos de enfermaria, de maternidade, de salas cirúrgicas, que atende de forma tranquila a população de uma região. A demanda é adequada. Entretanto, se tiver uma catástrofe, um incêndio num prédio, um acidente com ônibus lotado, 2 ônibus, e tem que ter um plano de contingência para atendimento a múltiplas vítimas. Só que agora, a catástrofe, o inesperado, pegou o mundo inteiro. O que foi o problema? Leis de terapia intensiva. Então, nós temos que ter o quê? Planejamento estratégico, plano de contingência para a situação, ter racionalidade, raciocínio claro, ponderação, haver pós, contra, em relação a tudo, ao diagnóstico, ao tratamento, às medidas que têm que serem tomadas em relação à população e tudo mais. Tá certo? Isso não é foco da aula, mas
eu penso que é importante esse comentário, conforme eu falei no primeiro slide, por ser diretor técnico da Santa Casa e participar junto com a administração do gerenciamento dos planos de contingência, da estratégia do hospital, eu acho que isso faz parte, na formação médica de hoje, é importante que os médicos se preocupem, além da formação técnica, em adquirir habilidades emocionais, chamadas soft skills, aprender a habilidade de comunicação, aprender empatia, conhecimento sobre gestão, para serem profissionais melhores, para desempenhar melhor a profissão. É muito importante saber também que nós temos que estar preparados para a situação corriqueira, mas também temos que ter planos de contingência, estar preparados para o inesperado, o plano de contingência. Tá certo? Isso é de extrema importância. Bem, eu agradeço a oportunidade de vir aqui, discutir com vocês o que eu li sobre Covid, o que eu sei que tem muitas dúvidas, mais dúvidas do que certezas, mas do que eu li, eu sintetizei aquilo que eu pensei ser relevante em relação à doença cardiovascular. Agradeço ao Kaique, à Bianca, pelo convite, ao centro acadêmico, e estou à disposição para futuros eventos como esse, pois eu penso que o tanto de coisa que eu tive que ler, o quanto que eu aprendi para estar aqui, falando para vocês o que eu acabei de falar. Então, a gente aprende quando a gente está ensinando a melhor forma de aprender. E, assim, quais os legados da pandemia? Nós só falamos de coisa ruim, falei só de coisa ruim, mas a pandemia, penso que deixará um legado, algumas coisas boas. Quais? Para a medicina, nós tivemos o que? A antecipação do uso da tecnologia na medicina. Já há tempos que a tecnologia está sendo inserida na medicina, principalmente a telemedicina. Então, muito provavelmente nós teremos o teleatendimento, a possibilidade do médico atender um paciente à distância. É claro que o exame físico, o contato do médico com o paciente é extremamente importante e nada substitui. Entretanto, um paciente com doença crônica, acamado, com dificuldade de ir até o consultório, talvez você consiga orientá-lo, conversar com ele, acalmá-lo, e tem formas de você fazer isso. E se ele tiver com sintoma que pode ser coisa grave, você tem que marcar e vê-lo naquele momento. É uma possibilidade a mais. A outra é a teleorientação. Você está num grande centro, num hospital com muito recurso, você tem um conhecimento, e tem uma pessoa lá, um médico lá na outra ponta, com poucas possibilidades, você pode orientá-lo através do teleorientação. Teleensino, nós estamos utilizando aqui agora. A volta às aulas, muito provavelmente, não será como era antes. Talvez parte de aulas, para não ficar todo mundo junto, terá que utilizando a tecnologia. Você vai ter o ensino, porém não precisa estar todo mundo aglomerado no mesmo lugar, igual nós estamos fazendo agora. Certo? Então, assim, a antecipação do uso da telemedicina foi um legado. O Conselho de Medicina e o Ministério da Saúde aprovou para usar no período de pandemia, mas penso que muitas dessas modalidades que eu acabei de citar, teleensino, teleorientação, tudo, deverão, de alguma forma, permanecer após a pandemia. Outra grande contribuição da pandemia foi a conscientização da população da importância que tem a educação sanitária, o quanto a ação das pessoas interfere na saúde.
Está todo mundo aprendendo que é necessário lavar mãos, evitar contato muito próximo para não disseminar infecção infecto-contagiosa quando a transmissão é por gotículas. E uma série de medidas de higiene que são exaustivamente divulgadas por médicos, nas redes sociais, por profissionais da imprensa. Então, assim, penso que isso trará um ganho de saúde para a população. Está sendo mostrada a importância da atenção primária, porque a grande maioria dos casos são passíveis de ser tratados na atenção primária, igual várias outras doenças, doenças cardiovasculares e tudo mais. Então, assim, é necessária a valorização da prevenção e promoção de saúde, valorização da atenção primária. É um outro legado que a pandemia trará para a humanidade. E tudo, muito provavelmente, voltará de uma forma diferente do que era antes. E no mundo de tecnologia, as habilidades humanas deverão ser muito valorizadas. Portanto, o público que está me assistindo, a maioria são acadêmicos, além de formação técnica, que é de extrema importância, busquem na sua formação habilidades humanas, habilidades soft skills. Uma boa noite a todos, meu muito obrigado pelo convite, um grande abraço para todos. José Ronaldo, muito obrigado pela palestra, pela presença. A gente está com 3 perguntinhas aqui, o senhor pode responder? Sim, com o maior prazer. A primeira pergunta é do Atos André. Na falta do EPI ideal, como proceder? Olha, eu penso que isso é uma questão assim, de planejamento, porque o próprio Conselho Regional de Medicina, ele fala, né, o médico deve, assim, não deve trabalhar em ambiente que não tenha condições adequadas. Mas isso é uma regra. Se você está diante de um paciente morrendo e você não tem EPI, eu acho que isso chama falta de planejamento. Aliás, um dos indicadores, né, para que, por exemplo, o hospital funcionar é que tenha EPIs em número suficiente. Então, por exemplo, se o hospital tem leito de UTI, tem ventilador, mas não tem EPI para o profissional usar, ele não pode liberar para fazer procedimentos, ele tem que restringir o funcionamento, para não chegar nessa situação, entendeu? Porque, assim, é aquele negócio, se você vai correr o risco de ter uma infecção porque não tem EPI, isso você tem que ver antes, você não pode deixar para a última hora, não pode deixar chegar nesse ponto. Se não tiver EPI, não pode funcionar. Então, você não pode estar no lugar que não tem. Agora, se você chegou no lugar lá, não tem, você está lá num lugar que não tem EPI, e você é médico, está atendendo, eu penso que aí é uma atitude individual de cada um. Igual eu falei, segurança da cena é você, primeira coisa, usar a EPI, porque você tem que estar rígido, saudável, para você poder atender outras pessoas. Se você está doente, não tem como você atender. Então, eu não vou falar assim, atende se não tem EPI, atende sem EPI, isso não é certo. A minha resposta para isso é o seguinte, é o que eu falei, tem que ter planejamento e plano de contingência. Você deve, estando no lugar trabalhando, fazer um balanço, pessoal, qual a nossa capacidade de atendimento? Que recurso que nós temos? E nesse recurso tem que ter leite disponível, tem que ter recursos humanos, então os profissionais da área de saúde, precisa ter EPI, tem que ter medicamento, tem que ter tudo, para você realmente poder dar uma assistência adequada. Se está faltando algum componente, seja respirador, seja EPI, então você tem que reduzir o atendimento para a sua capacidade de atendimento.
para não chegar nesse ponto da pergunta que você me fez. Certo? Certo. A outra pergunta, deixa eu ler aqui. A outra pergunta é do Evandro, que se existe estudos que mostram que a mutação pode infectar mais de uma vez o paciente. Então, habitualmente, quando a pessoa tem uma infecção viral, ela adquire imunidade contra aquele agente, certo? Aquele agente contra aquele agente, certo? Aquele agente específico. Agora, se houver uma mutação, igual o coronavírus é de uma família de vírus, que existem vários, esse é uma mutação nova que ninguém no mundo tinha imunidade, por isso que ele está cometendo todo mundo, até que as pessoas adquiram imunidade contra. Então, assim, se tiver uma mutação nova do vírus, mesmo que tiver vacina, aí vai ser um vírus novo, aí vai ter que descobrir, vai ter que fazer vacina para aquele novo vírus. Existe também, talvez a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: se a pessoa tiver o coronavírus, e se ele vai ter imunidade contra aquele vírus, ou se ele pode pegar o vírus novamente, que é uma pergunta que é a mais comum. Essa resposta ainda não temos. Muito provavelmente a pessoa vai ter imunidade, sim, mas recentemente teve uma publicação de algumas famílias na China que voltaram a ter viremia após a viremia eles ter negativado os exames, eles voltaram a ter o vírus. Então, o que aconteceu? Talvez eles tiveram uma redução da viremia e a viremia voltou a aumentar, ou então não adquiriram imunidade. Existem estudos, sim, que é a pergunta, só que não são ainda conclusivos, embora, muito provavelmente, eu penso que deverá adquirir imunidade. Quem já teve infecção pelo coronavírus, muito provavelmente será imune. Mas essa pergunta ainda não tem resposta definitiva. Tem, sim, trabalhos, estudos em andamento para responder essa pergunta. Doutor, a terceira pergunta é do Luiz Gustavo. Qual a diferença entre PCR e RT-PCR? O PCR é o RNA do vírus. O exame, a técnica, né, de biologia molecular, ela estuda a sequência de RNA do coronavírus. O PCR, a palavra PCR a gente usa para um exame chamado proteína C reativa, que é um marcador de inflamação que é inespecífico. Qualquer processo inflamatório ou infeccioso aumenta o PCR. Entretanto, o padrão, o valor do PCR, infecção viral, ele tem um aumento menos significativo. Um aumento de PCR mais significativo, com quadro clínico sugestivo de infecção, como febre, tudo, fala a favor de infecção bacteriana quando o valor de PCR é muito alto. Quando o aumento de PCR com valor não muito elevado, pode ser uma infecção viral. Se o paciente está com PCR alto e não tem clínica de infecção, ou seja, não tem febre, nada que lembre infecção, pode ser um processo inflamatório, uma doença autoimune, por exemplo, uma artrite reumatoide, um lúpus, que também aumenta a PCR sem ser infecção. O RT-PCR é a pesquisa da sequência de RNA do vírus. Certinho? Alguma pergunta a mais? Não, só foram essas 3 mesmo. São só essas, doutor. A joia. Muito obrigado pela presença do senhor, viu? Foi uma excelente palestra. Obrigada pela excelente palestra, doutor. Foi muito bom. Eu que agradeço vocês, Kaique e Bianca. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, senhor. Tchau.